Salve, salve, fiel torcida! Como vocês estão? Tudo bem? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão. As informações, os bastidores e toda a movimentação do Corinthians a partir de agora para vocês. Antes, deixa aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe o vídeo, ative o sininho e, se possível, também inscreva-se, é gratuito. Bora lá, pessoal, vamos saber o que tá rolando aí nos bastidores do Corinthians. Galera, nos últimos dias têm saído informações divergentes quanto ao que foi ofertado ao Corinthians pela negociação aí dos direitos de imagem, que compreende as temporadas de 2025 a 2029. Tem gente falando que é 200 milhões, tem gente falando que é 240, 270, 300 milhões. Quem dá mais? Vamos saber. Checamos essa informação e vamos levar a real para vocês agora, tá? Aliás, já foi definida uma data limite para que essa negociação chegue ao fim, com o contrato assinado ou não, tá? Rede Globo e Corinthians definiram que o acordo ou não acordo sai até o dia 10 de abril. Essa informação foi publicada primeiramente no R7, só que checamos ela, é isso mesmo, tá? Outra informação checada é o valor aí que será pago se o acordo com a TV Globo for assinado realmente. A emissora carioca teria oferecido ao Corinthians algo em torno de 300 milhões de reais, valor superior a qualquer outro que foi oferecido aí pelo clube pelo direito de transmissão. Nos bastidores, há entendimento que esta negociação está por detalhes e ser concretizada. O prazo está chegando ao fim e as partes aí estão tentando, ajustar os detalhes para selar o acordo. Como não há contrato assinado, a gente não pode cravar, No futebol tudo é muito dinâmico e muda muito de uma hora para outra. Por que eu estou falando isso? Porque a Brax já havia oferecido um contrato muito maior ao Corinthians do que as demais propostas que chegaram à mesa da diretoria alvinegra. A proposta anterior da Brax era de 240 milhões, que poderia atingir o montante de 270 milhões a depender do desempenho do Timão. Esse valor aí seria o mesmo, ofertado, mas pela exploração das placas de publicidade da Neoquímica Arena pelos próximos 5 anos. Segundo informações dos colegas do portal Meu Timão, a diretoria alvinegra prevê um aumento no faturamento com a venda dos direitos de transmissão, com previsão de alcançar até 313 milhões, conforme consta no orçamento revisado para 2024, que ainda não foi aprovado pelos órgãos fiscais do clube. Portanto, nos próximos dias, teremos novidades a esse respeito e se o Corinthians aceita ou não assinar o contrato com a TV Globo, que pagaria pelos direitos de transmissão do Brasileirão de 2025 até 2029, algo em torno de 300 milhões de reais por ano. A tendência é que esse acordo seja selado, já que, até o momento, nenhuma empresa ofereceu um valor superior. Em breve, levaremos até vocês aí o desfecho desta negociação, que, segundo fontes, está por detalhes. E mais... Olha só, pessoal, no treinamento desta segunda-feira, Corinthians ontem, o elenco do Corinthians recebeu folga neste domingo, voltou a campo para dar continuidade aos trabalhos nesta segunda-feira com 2 novidades. Trabalharam junto com o elenco em campo nesta segunda-feira Fausto Vera e Igor Coronado. Os atletas foram liberados pelo departamento médico. Ambos participaram de todas as atividades propostas pela comissão técnica e devem estar à disposição de Antônio Oliveira. Igor Coronado se recupera se recuperou de uma lesão no reto femoral da coxa direita durante partida realizada contra o Santos, ainda pelo Paulista, enquanto que Fausto Vera, por outro lado, estava afastado dos gramados por conta de dores na planta do pé direito. Por outro lado, Diego Palácio segue à disposição do departamento médico. O jogador sofreu uma lesão meniscal em janeiro durante partida diante do São Bernardo, precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico e ainda está em fase de recuperação clínica. Para a partida da próxima quarta-feira diante do Londrina, Antônio Oliveira não definiu se irá iniciar o amistoso com a equipe titular ou se entrará com o time misto para observar jogadores com pouca minutagem ou aqueles que ainda não tiveram oportunidade de jogar com a equipe principal num jogo oficial. Um dos atletas que deve receber oportunidade nesse jogo é o Matheus Bidu, de 24 anos. A princípio, ele deve alternar a lateral com o Hugo, que vem sendo titular. O Matheus Bidu chegou a ter sua saída especulada do clube. Quando a equipe era comandada pelo Mano Menezes, ele chegou a ficar descartado da equipe
teve a sua saída cogitada, mas Antônio Oliveira chegou e ele ganhou uma nova oportunidade. Deve ser testado também nesse jogo contra o Londrina. A ala esquerda do Timão é um dos assuntos principais aí no quesito reforços. O Hugo tem sido o dono da posição, mas não é unanimidade, não caiu nas graças da Fiel. Diego Palacios se lesionou. Não bastasse isso, há nos bastidores uma conversa que já tem clube europeu de olho nele. Seria um clube da Holanda que monitora o jogador para tentar uma investida, se estiver tudo certo, no meio do ano. Conversa de bastidor. Por enquanto, como eu disse para vocês, o jogador se recupera de lesão. Outro que deve ganhar oportunidades no jogo da próxima quarta-feira é o Fausto Vera, que foi reintegrado ao elenco, trabalhou sem restrições nesta segunda. Também foi um jogador que chegou com muita expectativa, mas não é unanimidade até o momento. Aliás, o staff do jogador está na Europa. Há quem diga que eles foram lá, tentaram acordo com a Lazio da Itália, para que o jogador também seja negociado quando abrir a janela de transferências com o futebol europeu, que ocorre em julho. Uma postagem do empresário do jogador levantou suspeitas de que essa viagem à Europa tenha sim o fundamento de oferecer o atleta para clubes do velho continente. O representante do atleta postou a seguinte legenda numa rede social: "Vamos juntos e no que está por vir". Por outro lado, Fausto Vera postou uma música castelhana, num trecho apenas da canção, que diz que acabou o festival. Pode ser um indício de que o atleta não está 100% feliz no clube e que realmente exista um fundo de verdade e que ele possa realmente estar afim de ser negociado na próxima janela de transferências. Isto porque ele não tem sido o titular da equipe. Vamos ver como o Corinthians se comporta nesse desafio amistoso contra o Londrina. O jogo está marcado para a próxima quarta-feira e a gente leva todas as informações para vocês. E as notícias não param de chegar, tem mais. Yuri Alberto abre o coração e revela como suportou o período de críticas na má fase do Corinthians. Pessoal, o Yuri Alberto chegou ao Corinthians a peso de ouro. A expectativa em cima dele, que ainda é jovem, foi muito alta. No começo da temporada, o Corinthians como um todo estava uma draga e o atleta foi um dos que mais sofreu. Inclusive, foi chamado aí de burro pelo então técnico Mano Menezes. Passou vários jogos sem conseguir balançar a rede, uma má fase danada. Teve comentarista que fez críticas veementes, falando que o atacante não sabia nem matar uma bola, que era uma decepção. Enfim, aos poucos o jogador vem dando a volta por cima e ele falou ao GE sobre esta situação e como ele lidou com as críticas. Abre aspas. "Sempre fui um cara muito tranquilo. Meu pai até brinca que tem um jeito de meio sono, desligado para essas coisas. Foi muito bom ser assim, porque foi uma pressão muito grande, uma humilhação que eu e minha família passamos nesse período. Tive o discernimento, mesmo com as dificuldades, botar a cara dentro de campo e dar o meu melhor." O jogador falou também sobre a volta por cima, abre aspas. "É um momento mais do que especial poder dar a volta por cima e ver que os mesmos que te vaiavam quando você saía, hoje estão te aplaudindo. Eu saía, abraçava o Maicon, o Mano, me deram muita força nesse período", disse o atacante. Ele ainda respondeu sobre quando as críticas passaram da conta. Abre aspas. Sempre passa. Sabemos como são muitos torcedores e não cabe a mim responder cada um deles. Tem crianças que se inspiram na gente. Então, tenho que ter a sabedoria de agir nesses momentos. Fiquei no meu momento. Me retraí um pouco com a minha família e fomos juntos trabalhando. Também com meu fisiologista. Sabia que o momento não era o melhor e que tinha que me preparar para quando chegasse esse momento bom. Graças a Deus chegou. Que continue por muito tempo. Que os momentos ruins sejam bem curtinhos durante a minha carreira, completou o atleta. O Yuri Alberto contou ainda, que teve que fazer terapia um pouco antes do episódio, aquele episódio envolvendo, o atleta e o técnico Mano Menezes, onde ele foi chamado de burro pelo treinador após uma jogada em que o atacante cometeu uma falta. Isso no jogo contra o São Bernardo, ainda pela terceira rodada do Paulistão. Abre aspas. "Nesse período difícil que passei, comecei a ter o acompanhamento de um psicólogo. Ele sempre fala para eu esfregar as mãos e pensar em coisas boas quando estiver em um momento pouco à vontade ou que me deixe pressionado." E sobre a fala polêmica de Mano Menezes, a resposta de Yuri Alberto foi a seguinte, abre aspas. "Na verdade, começou naquela semana e em seguida veio o jogo. Não julgo ele ali, me explicou ali no momento pelo lance e tal, e tive uma atitude burra.
mas ele foi infeliz na fala dele. Nossa relação era muito boa aqui durante os treinos e os jogos, até no ano passado, quando meu momento não estava tão bom. Ele tinha um carinho por mim, de querer me ajudar muito, mas infelizmente as coisas não ocorreram bem nos últimos jogos desse ano, completou o atacante. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. E o Alô da Fiel de hoje vai para o Claudomiro Conelheiros, pessoal em Marília também, o Enio Elias, o Otávio Augusto de Cupira, Espírito Santo, Davi de Guarulhos e o Roberto de Jesus Neves. Valeu, pessoal. Não se esqueça do like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe o vídeo e ative o sininho porque aqui é Corinthians.